Olá pessoal, beleza? Olha só, nós vamos começar aqui mais uma videoaula, tá? Dando sequência naquela aula anterior aí sobre embriologia, belezinha? Então, ó, embriologia 2, guardou? Então, na aula passada nós vimos então alguns aspectos com relação à fabricação dos gametas masculinos e a fabricação dos gametas femininos a partir da região do testículo do homem e a partir da região do ovário da mulher. Falamos um pouco sobre essa questão da viabilidade feminina, questão do ciclo menstrual, quando é que ela ovula, etc. Tal, quando ela está apta ou não à fase gestacional, a engravidar-se, etc. Nessa aula, nós começamos também a falar sobre embriologia, nós chegamos até a gravidez em si, tá? A fusão do único espermatozoide ao ovócito 2, formando então o óvulo e posteriormente formando o ovo, tá certo? E a partir desse ovo nós começamos a ver quais são os tipos de ovos que acontecem aí na esfera, os tipos de ovos que nós temos aí entre os indivíduos, entre os animais, tá? Então nós vimos basicamente quatro tipos. Guardou, meu caro? 4 tipos. Quais são esses ovos? Nós temos aqui o primeiro ovo, que tem uma baixa concentração de vitelo, que nós vimos que esses ovos eles são conhecidos como oligolécitos, isolécitos ou alécitos. Esses ovos são conhecidos em animais que dependem muito do organismo materno para a sua sobrevivência, tá? Por exemplo, no nosso caso, nós temos ovos oligolécitos. O material do eutoplasma, o material nutritivo do ovo, tá? É pequeno, é em baixa quantidade. Então ele não é suficiente para nutrir. Nosso caso, por exemplo, tá? No ovo formado inicialmente da nossa mãe, nós não somos aves, não. Essa nomenclatura de ovo ou zigoto significa o princípio original da vida. Porque quando a gente fala em ovo, você lembra do ovo de galinha, né? Mas estou falando aqui do zigoto, beleza? Beleza? Então, beleza. Então, olha só. Então, olha, esse zigoto, nós vimos que a partir do momento que ele está estabelecido ali na tuba uterina da mulher, ele demora cerca de 6 dias, né? Até que ele possa sair da tuba uterina e vir até a região que nós chamamos de endométrio uterino para iniciar o processo gestacional. Então são 144 horas. Então nós vimos o primeiro tipo de ovo, ovo com baixa concentração de vitelo. Esse ovo com baixa concentração de vitelo é conhecido como ovo, então, oligolécito ou alécito. Nós vimos o segundo tipo, concentração mediana de vitelo na região do polo, tá? Inferior do ovo, nós chamamos de polo vegetativo. Esse tipo de ovo é conhecido como ovo mediolécito, concentração mediana de vitelo, ovo mediolécito, ou também conhecido como ovo heterolécito, tá? Ou ainda telolécito incompleto. E nós vimos um terceiro tipo, que é o ovo da galinha, o ovo dos répteis, o ovo das aves, etc. Tal, que tem do peixe, tem muito vitelo no ovo, só na região de cima, na cicatrícula, que tem baixa concentração, que é o ovo mega, muito vitelo. Nós vimos um ovo também que tem bastante vitelo, que é o ovo dos artrópodes, que é o ovo centrolécito. Aí o que vai acontecer, Zé, com esses ovos aí, à medida que você vai tendo aí a evolução? Então, presta atenção, eu disse para vocês que o vitelo, também conhecido como deutoplasma, é um material inerte, e esse material inerte, o que ele faz? Guarda. Como ele é um material inerte, ele dificulta a divisão do ovo. Quanto mais material inerte você tiver dentro do ovo, menor é a segmentação do ovo. Quanto menos material inerte você tiver dentro do ovo, maior será a segmentação do ovo. Belezinha? Belezinha? Então o nosso ovo tem baixa concentração de vitelo e vai dividir-se completamente. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no primeiro sistema em que eu vou apresentar para vocês um ovo, tá? Ou um zigoto, que nós vamos ver aqui, que acontece logo após o processo de... Deixa eu entrar aqui, bonitinho, né? Que acontece logo após o processo de fecundação, tá? Que nós começamos a falar na aula passada. Eu gostaria que você prestasse atenção. Eu gostaria de falar aqui sobre o primeiro tipo de segmentação do ovo, que nós chamamos de segmentação holoblástica, tá?
Então, Zé, o que é segmentação holoblástica? Segmentação holoblástica é comum em alguns ovos que apresentam, tá? Deixa eu posicionar melhor aqui a câmerazinha. Então tá aí. Ó, segmentação holoblástica é uma segmentação que acontece em alguns tipos específicos de ovos que apresentam baixa concentração de vitelo. Então, Zé, por que o nome de holoblástica? Holoblástica porque o ovo ele vai se segmentar-se completamente, tá? Então, total, holo, total, blástica, divisão em células que nós chamamos de blastômeros. Então, veja só, esse zigoto ele está aqui, ó, depois da fusão, ele está aqui na tuba uterina, tá ok? Então ele começa a se dividir. Agora presta atenção num detalhe interessante. O primeiro plano de divisão do zigoto, tá? Tá vendo aqui, ó, o plano de divisão dele? Ô Zé, é um plano de divisão vertical, né? Exatamente. Então, o primeiro plano de divisão do zigoto, ele vai ser um plano vertical, tá? Ou que nós chamamos de plano que meridional. Então, olha só, esse zigoto ele está se dividindo em duas células, e essas duas células nós chamamos de blastômeros, tá? Depois ele vai dividir-se novamente em duas células, que nós chamamos também, no sentido vertical, nós chamamos de blastômeros, ele se multiplica, agora tem aqui 4 células. Aí já o terceiro plano de divisão, ele é mais horizontal, tá? Formando os blastômeros superiores e os blastômeros inferiores. Essas células, elas continuam se dividindo rapidamente até formar essa nova figura embrionária que lembra a figura de uma mora. Essa figura embrionária que lembra a figura de uma mora, nós chamamos de mórula, tá ok? Aí o que vai acontecer, Zé, na mórula? Ó, a mórula, ela vai ter aqui internamente um maciço celular. Então, olha só, essas células elas vão migrando para a periferia e vai abrir aqui, ó, uma cavidade, como está acontecendo aqui, ó, tá? Essa cavidade aberta aqui nós vamos chamar de blastocele, que é o nome dessa cavidade. E toda essa estrutura embrionária que nós temos aqui agora, tá? Com esse botão embrionário aqui, toda ela nós vamos chamá-lo de blastocisto, que é derivado da mórula. Então tudo isso está acontecendo nessa segmentação holoblástica, tá? Que nós chamamos de segmentação holoblástica subigual ou igual. Então olha só, então você tem aqui a blástula ou blastocisto, o nome humano a gente chama de blastocisto. Esse blastocisto, 6 dias após a fecundação, ele vai se deslocando aqui para o movimento, né, de quimiotactismo na tuba uterina até chegar no endométrio da mulher. Aí acontece uma discussão, né? Ah, Zé, aqui vai acontecer o início da gestação? Exatamente, acontece o início da gestação. Quando? Quando que acontece o início da gestação? Quando o blastocisto ele se fixa na mucosa uterina. Aí começa então a entrar aqui na mucosa uterina, aí começa a ser revestido aqui pela placenta materna, enfim, você é literalmente formado dentro de um tecido da sua mãe, tá? É isso que acontece. Então, ó, toda essa estrutura de divisão do ovo, nós chamamos de estrutura de divisão total holoblástica, tá? Com um detalhe que você não pode esquecer de jeito nenhum. Zé, qual detalhe que eu não posso esquecer de jeito nenhum? Tá? Esse ovo só tem esse tipo de segmentação porque ele tem baixa concentração de vitelo. E outra coisa, você só descobre que a pessoa está grávida 6 dias depois, no mínimo, tá? da fecundação. Por que isso acontece? Ou 144 horas após a fecundação, vai aparecer no sangue. Porque quando começa essa fixação aqui, ó, ou também conhecida como nidação, tá? A fixação do blastocisto, do futuro embrião na parede do endométrio uterino, a mulher começa a produzir um hormônio para manter aqui o processo gestacional. E esse hormônio nós chamamos de HCG, gonadotrofina coriônica humana. Belezinha? Então você vai guardar para mim o HCG, que é o hormônio que começa a aparecer no sangue para sustentar o desenvolvimento embrionário, que detecta então que a mulher, no sangue ou na urina, que a mulher está então grávida. Tá certo? Então voltando aqui, ó, para os tipos de segmentação, nós vimos os tipos de ovos.
Então aqui eu tenho, ó, o ovo que eu disse para vocês agora há pouco. O ovo que nós chamamos de ovo oligolécito. Então está aqui, baixa concentração de vitelo. Eu tenho aqui o ovo heterolécito, concentração mediana de vitelo na cavidade superior do ovo, cavidade inferior do ovo, melhor dizendo. Eu tenho aqui os ovos telolésticos, que é o ovo que tem muito vitelo. E tenho aqui os ovos que nós chamamos de ovos centrolésticos. Tá? O vitelo é bastante concentrado na região superficial periférica. Eu tenho o núcleo central, que é o ovo dos artrópodes. Então, lembrando que segmentação ou clivagem depende da concentração vitelínica. Então, aqui para você enxergar melhor, ó, que eu mostrei para vocês ali, aqui nós vamos ter os tipos de segmentação. Aqui eu tenho a segmentação holoblástica, né, total e igual. Tá vendo aqui? Ó, tinha o ovo oligolécito. Esse ovo, primeiro plano de divisão, ó, transversal ou plano de divisão vertical. Ele vai formar aqui, ó, 2 blastômeros. No segundo plano, também transversal ou vertical, ele vai formar 4 blastômeros. E aí, ó, terceiro plano de divisão, ele vai pegar aqui nessa região aqui, ó, que nós chamamos de região equatorial do ovo ou região horizontal. Tá vendo aqui, ó? Então ele vai se dividir aqui, vai formar 8 blastômeros, 4 para cima, 4 para baixo. Então isso aqui continua se dividindo até formar uma estrutura que lembra uma mora, que é a mórula. E aqui, por fim, eu tenho, então, a blástula, que em humanos nós chamamos de blastocisto. Tá vendo aqui, ó? Tem uma cavidade interna, que é a blastocélula, cujas células da mórula migraram para a periferia, formando o blastoderma aqui, ó, que é o revestimento. E aqui ficou uma cavidade por onde vai se desenvolver o embrião. Então, essa é a segmentação que ocorre em humanos. Essa segmentação aqui é a segmentação do sapo, tá? E outros vermes também, alguns vermes e também anfíbios, tá? Nós temos essa segmentação aqui. Então, dentre esses vermes, principalmente aí os anelídeos, os plateumintos, tá? Apresenta esse tipo de segmentação. E nós vamos ter aqui também os moluscos, todos os moluscos, exceto a lulas e os polvos, que são cefalópodes. Então aqui é a mesma coisa, eu tenho os 3 primeiros planos de divisão. A diferença é que na parte de baixo do ovo eu tenho maior concentração de vitelo. Então essa parte aqui fica inibida a se desenvolver, tá? Então nessa estrutura não dá para eu definir aqui, ó, a mórula, como acontece nas estruturas anteriores. Então a mórula é apenas virtual, não dá para se enxergar bem a mórula. Mas você vai ver que, olha, a parte animal do ovo, tá? Ela apresenta aqui blastômeros menores e a parte vegetal ela apresenta blastômeros maiores, tá? Por que, Zé? Porque esse ovo ele tinha muita concentração de vitelo na parte de baixo e pouco na parte de cima. Então a tendência é ele dividir-se mais na região de cima. Então até você formar a blástula, tá? E quando você vai analisar a blástula, você vai ver aqui, ó, esses blastômeros menores são os micrômeros, os blastômeros maiores são os macrômeros. Aí, ó, a cavidade agora não ocupa, a blastocélula não ocupa todo o ovo, ocupa apenas a região de cima da blástula. Essa segmentação também é considerada segmentação total, tá? Só que ela é desigual, né? Por que é desigual? Ela segmenta-se mais no polo animal, o polo superior do ovo, do que no polo de baixo do ovo, beleza? E aqui agora nós começamos a ter as segmentações parciais, também conhecidas como meroblásticas. Aqui eu tenho um ovo megalécito, tem muito vitelo, isso dificulta a segmentação do ovo. Então a única região do ovo que vai dividir-se, na verdade, que vai segmentar, é essa região do polo apical, conhecida como cicatrícula, tá? Ou disco germinativo, que você está vendo aqui, ó. O restante do ovo é repleto de deutoplasma, é repleto de vitelo. Então só na região apical você vai ter a formação aqui dos blastômeros, que começam a se desenvolver até formar a blástula aqui, ó, com a blastocélula e aqui com a cavidade, tá? Então aí você tem na região apical do ovo, você tem essa formação. Como a segmentação ela fica deslocada apenas na região de cima do ovo, nós vamos chamar essa segmentação de meroblástica ou segmentação meroblástica discoidal. Meroblástica é a mesma coisa que parcial, holoblástica é a mesma coisa que total. E aqui no caso específico, meu caro, da meroblástica superficial, você tem aqui o ovo, por exemplo, da barata, né? O ovo dos insetos, né? O ovo dos artrópodes em geral. Você tem um ovo aqui centrolécito, tá?
E você vai notar o seguinte, que à medida que esse ovo ele vai se desenvolvendo, só a parte superficial do ovo que vai sofrer esse processo de segmentação, tá? Aí você vai tendo a distribuição, tá, desses núcleos, formando um citoplasma com vários núcleos aqui e com alta concentração de vitelo. Até que, olha só, você tem aqui a blástula, tá? Você tem aqui o vitelo, nessa região superficial, e apenas na superfície do ovo que houve então a formação, tá? Da blástula, que ele é repleto de vitelo, então não dá, o vitelo é um elemento inibidor para a divisão, então não dá para você utilizar o vitelo. Aqui você vê aquilo que nós vimos agora há pouco, ó, até a formação do blastocisto no ovo humano, e aqui você tem aqui uma estrutura interessante, ó, 144 horas depois, quando começa aqui o processo de nidação. Quando o blastocisto ele saiu lá da tuba uterina da mulher, começa a fundir-se no endométrio uterino. Tá vendo aqui, ó? Então você tem a fusão no endométrio uterino. Aqui você já está vendo, ele está entrando, ó, no endométrio uterino, ó, fazendo parte já da mãe, tá? Já praticamente no 7º dia. E aqui você tem totalmente revestido pelo útero. E aqui já começa a formar aqui, ó, cavidade amniótica, que são os anexos embrionários, etc. Tal, tá? Aqui dentro da mãe começa a se desenvolver, então, o embrião que vai ser revestido pela placenta, vai ser protegido pela placenta. Belezinha? Aqui, pessoal, tem um detalhe interessante, que eu tenho a comparação, tá, dos ovos aqui de um anfíbio, salamandra, que eu tenho um ovo heterolécito, aqui eu tenho um ovo megalécito, que é um ovo de uma ave, do galo. Aqui eu tenho um ovo isolécito e aqui eu tenho outro ovo, tá, isolécito ou oligolécito ou alécito, que é o ovo de mamífero, tanto porco quanto homem. Tá? O que é interessante você prestar atenção aqui, ó, nas fases iniciais dos ovos, olha, você tem uma certa similaridade no desenvolvimento embrionário. Ó, isso aqui é fase inicial de desenvolvimento. Nossa, Zé, mas isso aqui é uma salamandra, tá? Isso aqui é um homem, isso aqui é um porco, isso aqui é uma ave. Mas está vendo que as fases iniciais da evolução, quando você compara a embriologia comparada aí, que o pessoal defensor da teoria da evolução, né, bate muito nessa situação. Então, as fases iniciais do ovo, você tem aqui uma similaridade entre os embriões, tá? E à medida que vai se desenvolvendo esses embriões dentro dos ovos ou dentro do organismo materno, você vai vendo aqui uma total diferenciação. Ó, que eu tenho uma salamandra agora, que eu tenho um galo, um porco e um homem, tá? Mas por que quando eu comparo isso que cai muito em Enem, tá? Porque quando eu comparo essas fases iniciais aqui, elas são tão parecidas na embriologia, que a gente chama de embriologia comparada. Então guarda esse nome, embriologia comparada. Isso prova que todos eles, né, são todos do mesmo filo. E aqui nós temos aqui indivíduos do mesmo filo, tá? Eles são monofiléticos, eles são indivíduos que nós chamamos de cordados. Guardou bem? Eles são os cordados, né? Aqui eu tenho um anfíbio, aqui eu tenho uma ave e aqui eu tenho 2 mamíferos, tá? Faltou o réptil aqui apenas. Então tá aí. Outra situação que nós vamos ter aqui, que nós já falamos. Ah, tá. Agora vamos falar um pouquinho sobre o estágio da gastrulação. Zé, o que é esse estágio da gastrulação? Eu gostaria que você olhasse aqui para a gente ter uma noção dessa segunda aula de embriologia, para você não esquecer, tá? Então presta atenção aqui, o que vai acontecer com aquela célula embrionária que nós chamamos de blástula. O que acontece? Zé, então, deixa eu entender aqui o que você está falando aqui para ficar bem armazenado. Beleza. Então eu tenho aqui, ó, aquela estrutura que nós chamamos de blástula, né? Então eu tinha a mórula, as células que estavam no centro, elas foram migrando para a periferia, formou aqui a blastoderma, que é a estrutura que reveste. Aqui no centro eu tenho a cavidade aberta na mórula, formando a blastocélula. Agora essa nova figura embrionária, nós vamos chamá-la de blástula. Saí da mórula, cheguei da blástula. Qual que é a diferença? A mórula era uma figura extremamente maciça, completa, né, repleta de células. Agora a blastocela, ou a blasto, melhor dizendo, tá? Uma figura oca. O que vai acontecer com essa blástula, Zé? Essa blástula ela vai sofrer o processo que nós chamamos, tá,
esse processo de gastrulação. O que é esse processo de gastrulação? Olha só, eu tinha aqui uma estrutura circular, aí começa a aproximar aqui os dois polos, ó. Em cima eu tenho polo animal, embaixo eu tenho polo vegetal, tá? Do blastocisto. Então esses dois polos, eles começam a se aproximar, vão se aproximando. Tá vendo aqui na minha mão, ó? Os dois polos se aproximando. Como os dois polos estão se aproximando, tá? A blastocela central ela vai desaparecendo, ó, vai se tornando virtual. Até que ela consiga encostar, ó, encostou, ó. Tá vendo quando ela encosta? Quando ela encosta, ela começa a dobrar, ó. Dobrar em forma de uma taça, tá? Aí a blastocela sumiu, tornou-se virtual, vai aparecer uma nova figura embrionária que nós chamamos de gástrula. Você vai guardar agora, eu vou te mostrar essa figura aqui, ó, na projeção do computador. Olha o que está acontecendo aqui, ó, para você enxergar bem aqui, ó, essa nova figura. Então, olha só, a blastocela está aqui, ó. Ela estava aqui, né? Então, à medida que os dois polos, o polo superior com o polo inferior, ele foi sofrendo esse achatamento, essa cavidade foi desaparecendo, ó. Cada vez mais, parece que ela está se tornando uma taça aqui, ó. Ela vai se aproximando aqui, ó. Os tecidos vão se aproximando, até que os tecidos se fundem, tá? Aí, quando ele se funde, a cavidade original da blasta, ela desaparece. Tá vendo aqui, ó? Fusão do tecido, ela desapareceu. E aqui ele começa a dobrar, ó. Ele vai dobrando e aqui vai surgir uma nova cavidade, tá? Então, ó, essa nova estrutura embrionária formada, nós vamos chamá-la de gástrula. E esse processo de transformação da blástula em gástrula, nós chamamos de gastrulação 1, tá? Então, o que é interessante aqui? O que vai surgir aqui agora, Zé? Bom, aqui, ó, vai surgir essa nova cavidade, vai ser chamada de arquênteron, ou seja, vai derivar aqui o intestino primitivo do embrião. E agora nós passamos a ter aqui, ó, a formação de dois folhetos germinativos. Lembra, o professor sempre fala, né, de biologia, sempre fala em diblástico, triblástico. O que significa isso? É o número de folhetos germinativos que são formados ao longo da gastrulação. A princípio, olha só, você vai ter o primeiro folheto germinativo externo, que é o ectoderma, e aqui você vai ter o segundo folheto germinativo interno, que é o mesentoderma. É interessante que esse folheto germinativo, o mesentoderma, né, ou também conhecido como lâmina cordomesoblástica, ele vai derivar, primeiro o segundo folheto, que é o endoderma, e segundo dele vai derivar o folheto mediano, tá, que vai aparecer lá na gastrulação 2, que é o mesoderma do embrião. Então, mesentoderma é a lâmina cordomesoblástica que forma os dois folhetos germinativos, tá? O interno, o endoderma, e posteriormente o mediano, que é o mesoderma. E aqui, ó, além do arquênteron, você vai ter um orifíciozinho que estabelece comunicação com o meio externo. Esse orifíciozinho que estabelece comunicação com o meio externo, nós vamos chamá-lo de blastóporo, tá? Então presta atenção, o blastóporo, ele divide aí os animais em dois grupos. Nós temos os deuterostômios e os protostômios. Os protostômios são animais, tá, cujo orifício blastóporo origina primeiro a boca e posteriormente o ânus. Por exemplo, os artrópodes, tá? Os anelídeos, por exemplo. Os deuterostômios, que é o caso nosso, dos cordados em geral, tá, dos equinodermas, o blastóporo aqui, ó, que tem acesso direto ao intestino, ele vai originar primeiro o ânus para depois formar a boca. Daí o nome que nós damos de deuterostomia ou deuterostômios. Uma das razões aí que eles estabelecem os equinodermas como parentes mais próximos dos cordados, uma das razões seria a deuterostomia, tá? Não há outro animal próximo aos cordados que apresenta também a deuterostomia, apenas os equinodermas como os invertebrados, tá? E aqui você vai ter o processo que nós chamamos de gastrulação 2 ou neurulação. Então, depois que formou aquela figura embrionária conhecida como gástrula, o que vai acontecer aqui, Zé? Bom,
A princípio você vai ter um achatamento na parte superior da gástrula, tá? Nesse local que a gente chama de placa neural. Deixa eu só posicionar melhor aqui para você enxergar. Nesse local que a gente chama de placa neural. Então o que vai acontecer? Olha, você vai ter aqui, ó, um achatamento, uma depressão na placa neural, tá? E aqui embaixo você tem a lâmina cordomesoblástica de origem do mesentoderma, tá? À medida que vai achatando essa placa neural aqui, ó, você vai tendo aqui uma depressãozinha. E essa depressãozinha desse tecido aqui, ó, ele vai então se descolar do ectoderma, que foi o primeiro folheto formado. Quando ele descola, ele começa a formar uma estrutura aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Começa a formar uma estrutura até que essa estrutura é totalmente formada aqui, ó, que é o famoso tubo neural. Então, o tubo neural, tá até na mesma cor aqui, ele é de origem ectodérmica do embrião, tá? Então tá aqui o tubo neural. Aí embaixo, a lâmina cordomesoblástica, ela vai sendo comprimida pelo tubo neural e aqui ela vai formar uma outra estrutura extremamente interessante que é a notocorda, tá? Aqui você vai ter então a notocorda e essa notocorda ela vai estender-se aqui para os dois lados, formando então o terceiro folheto germinativo que a gente chama de mesoderma, tá ok? E aqui nós vamos ter então essas vesículas que nós chamamos de somitos. E na parte mais de baixo, o segundo folheto já está aqui, ó, que estava em amarelo, que evoluiu, é o endoderma, tá? Do embrião. E aqui você tem o arquêntero, que é preservado aqui, que é o intestino primitivo. Aí você perguntaria assim, Zé, o que acontece aqui então? Para que serve cada estrutura dessa? Bom, o tubo neural está relacionado à formação de quem? Está relacionado à formação, tá? Basicamente, do cérebro, tá? Então, na verdade, olha, o ectoderma é dividido em duas partes. Nós vamos ter a região, deixa eu ver se eu tenho aqui uma figura melhor. Isso, aqui ó, o ectoderma, vamos pegar aqui o tubo neural. O ectoderma ele é dividido em duas partes, tá? Nós temos a região mais externa, que nós chamamos de epiblasto, e nessa região mais externa, no epiblasto, nós vamos ter aqui a formação da epiderme, tá? E dos anexos epidérmicos, como pelos, unhas, esmaltes, etc. tal, tá? Da unha. Já na região mais interna do ectoderma, nós vamos ter aqui o neuroblasto, ou também conhecido como ectoderma neural. Então, nessa região aqui, ó, do ectoderma, você vai ter a formação aqui do cérebro e da medula espinhal, tá? Então, tanto o cérebro quanto a medula espinhal é formado pelo ectoderma. Não se esqueçam disso, tá ok? Aí você vem mais abaixo aqui, ó, Zé, e o mesoderma, que é o terceiro folheto germinativo que se formou a partir da extensão da lâmina cordomesoblástica aqui, ó, tá? E esse mesoderma que tem essa cavidade, que dá para você ver melhor, ó, cavidade que é o celoma, essa cavidade serve muitas vezes para hidratar o embrião, para circulação corpórea, inclusive, de líquidos, etc. Tal, tá? No ectoderma, ou no mesoderma, você vai ter aqui ó, a formação dos músculos, do sistema circulatório, de ossos, de rins, sistema reprodutor, o peritônio, a membrana que reveste o sistema digestório, tá? Então você tem tudo isso. E aqui ó, no endoderma, que é o segundo folheto germinativo que está revestindo a cavidade gástrica, que nós chamamos inicialmente de arquêntero, você vai ter aqui, ó, nesse endoderma, a derivação da maior parte dos órgãos que você tem no seu corpo, tá? Não só dos órgãos, como também dos revestimentos corpóreos que você vai ter ao longo do seu corpo, tá ok? Então, olha, aqui eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu tenho mais desenho, tá? Aqui você vai ter então as fases de desenvolvimento embrionário, tá? Aqui tanto no ectoderma, olha só, deixa eu só posicionar melhor aqui no feto. Aqui eu tenho em cima o ectoderma, aqui eu vou ter, tá? Tá aí, ó. Tenho o ectoderma, eu tenho o mesoderma e tenho o endoderma, tá certo? Então tá aí. Aí você tem todo o desenvolvimento já e atuando aí na preservação e na evolução do feto. Então, Zé, o que eu tenho que saber que eu não posso esquecer? Então, olha, não se esqueça. Só para facilitar a vida de vocês.
Ó, primeiro folheto germinativo, ectoderma. Ectoderma, duas partes. Epiblasto, forma os tecidos de revestimento aí cutâneo, tá? Como a epiderme, unhas, tá? O esmalte das unhas, os pelos. E a parte mais interna do ectoderma, neuroblasto. Então forma quem? Forma a partir do tubo neural, vai formar o cérebro e a medula espinhal que vai dentro do osso. Beleza? No mesoderma, o mesoderma é dividido em três partes. Você tem a região apical, que a gente chama de epímero, a região mediana mesômero, e a região de baixo que nós chamamos de hipômero. Então, ó, na região do epímero, você tem três subdivisões: dermátomo, esclerótomo e miótomo. No dermátomo, você vai ter a formação da derme. Além de você ter a formação da derme, você vai ter a formação também, no nosso caso, no caso das aves, da tela subcutânea, conhecida como hipoderme. Tá? Então, dermátomo, derme. Aí você fala assim, Zé, e o esclerótomo? O esclerótomo está relacionado à formação de várias estruturas ósseas que nós temos no corpo. Tá? Então você tem, basicamente, o crânio, costelas e coluna vertebral. Tá? O crânio para produzir ou para proteger o encéfalo e a coluna vertebral para proteger a medula espinhal. Guardou? Esclerótomo. E o miótomo está relacionado com a musculatura, principalmente a musculatura estriada. Tá? Então ele que vai fabricar a musculatura estriada. Então não esqueça, ó, epímero, primeira subdivisão do mesoderma. Então o epímero ele é subdividido em dermátomo, esclerótomo e miótomo. Tá? Guardou, né? Beleza. Já o mesômero, a estrutura do meio, ela vai formar o sistema urogenital. E já o hipômero vai formar tecido sanguíneo, vai formar tecidos internos que revestem, tá, os vasos sanguíneos, vai formar o coração. Então aí você tem endocárdio, pericárdio, miocárdio, etc. Tal, tá? Então está relacionado muito com a circulação. Beleza? E o terceiro nessa linha que nós colocamos, na verdade é o segundo, né? O segundo folheto germinativo, o endoderma, ele tem como prerrogativa fundamental a formação das principais vísceras, dos principais órgãos internos. Desde a minha tireoide, parte da minha traqueia, tá? Desde o pâncreas, desde o fígado. Tá? Então vai atuar diretamente na formação de órgãos internos, que apresentam então essa origem endodérmica. Parte do meu pulmão também atua no revestimento, nas vilosidades intestinais. Então tudo isso é de origem endodérmica. Então a partir daí, você tem todas as estruturas no processo da gastrulação, neurulação 2, e a partir daí você vai ter a formação, tá, das estruturas que dão suporte para o aparecimento dos anexos embrionários e dão suporte ao desenvolvimento de um indivíduo. Depois a gente vai continuar falando mais sobre isso, dos anexos embrionários. Eu só gostaria aqui de destacar, para não ficar aqui, ó, quando eu mencionei aqui, ó, o epímero é essa parte, o hipômero, o epímero é essa parte, o mesômero é essa parte, e toda essa região de revestimento aqui do celoma, tá? Nós chamamos de hipômero. Então aqui você tem as três partes do terceiro folheto, que é o mesoderma. Beleza? Então, pessoal, olha, Embriologia 2, essa aula, que é uma aula que tem bastante nomes para vocês guardarem aí, tá? Embriologia 2, nós vamos finalizando essa aula. Um grande abraço. Depois a gente pode voltar com a Embriologia 3 para a gente concluir essa questão dos anexos. Grande abraço, até mais.